Olá, turma, vamos começar mais uma aula. A aula de hoje é sobre Era Vargas, mas antes a gente vem com um questionamento que é: uma pessoa faz história? Eu quero que você reflita agora se uma pessoa sozinha ela pode fazer história, porque Vargas é colocado na história tradicional como alguém que fez a história, porque esse recorte do Brasil, né, desse período em que foi governado por Vargas, leva o nome do próprio Vargas, né? A Era Vargas, ou seja, o período em que Vargas esteve aí no poder, ditando todas as regras, dominando tudo, porque ele foi sim um ditador. Mas ele fez a história sozinho? Não. Eu quero que você passe a enxergar, através do que a gente vai estudar, que houveram diversas tensões, conflitos, que fez com que Vargas mudasse, né, de alianças o tempo todo. Então, ele dependeu de outras pessoas. Então, uma pessoa sozinha, ela não faz história. Mas para relembrar o início todo do governo de Vargas, a gente tem que recapitular aquele final da República Oligárquica, que foi o período em que São Paulo e Minas estava dominando o país. De um lado a gente tinha um PRP, do outro a gente tinha um PRM, e ambos os partidos se alternavam no poder de 4 em 4 anos, até que o Partido Republicano Paulista, né, representado por Washington Luiz, resolveu não indicar um representante do Partido Republicano Mineiro e Júlio Prestes foi aí indicado para presidente. Aí o representante do Partido Republicano Mineiro vai dar apoio a Getúlio Vargas, que era representante do Rio Grande do Sul, juntamente com João Pessoa, ali de Paraíba, e forma a Aliança Liberal. A Aliança Liberal ela perde a eleição e Júlio Prestes ganha a eleição, mas antes mesmo de Júlio Prestes tomar posse, né, do poder por ter vencido, o PRP venceu mais uma vez aí, a gente vai ter o assassinato de João Pessoa. Ele morre, não, talvez não por um crime político, né, por assim dizer, mas por uma questão de terras, mas Getúlio vai associar tudo isso a um crime político e vai chamar aí as forças militares para poder tomar o poder, e ele consegue dar esse golpe que foi chamado de golpe de 1930 ou Revolução de 1930, e a gente entra no que a gente chama de a Era Vargas, que vai ser o período que Getúlio Dornelles Vargas ele vai governar o Brasil durante 15 anos. A gente vai ter o governo provisório, né, que vai ser logo após o golpe, onde Getúlio Vargas vai governar provisoriamente. A gente tem o chamado governo constitucional, onde Vargas vai ser eleito aí pelo voto indireto dos deputados e onde ele vai enfrentar uma estabilidade política no país, mas ele vai trazer ações que centralizem o poder político. E caminhando para a centralização, a gente vai ter o período do Estado Novo, que é a partir de 1937, que é o período que Getúlio Vargas ele vai iniciar uma ditadura dentro do país com perseguições políticas. Você está falando da ditadura civil-militar que houve em 64? Não, gente, eu estou falando de 1937, período de Getúlio Vargas. Ah, então quer dizer que houve uma ditadura militar antes. Houve uma ditadura, tá? Não foi militar, mas foi uma ditadura de Getúlio Vargas e que teve aí apoio, sim, de diversas esferas e que você vai ver daqui a pouquinho. Então, vamos voltar ao início do governo de Vargas. A gente sabe aí, né, que a eleição, na verdade, vai dar vitória a Júlio Prestes, né? E aí, a deposição de Júlio Prestes, por causa daquela acusação de fraude eleitoral que tinha na República Oligárquica, trouxe uma intervenção militar, ou seja, os militares, né, que lembra dos tenentistas, que houve a revolta dos tenentistas, que os jovens militares estavam aí grilados com toda essa fraude eleitoral que havia no período da República Oligárquica. Então, eles depuseram, né, o Washington Luiz, que estava lá no poder, e possibilitou aí o golpe de Estado por Getúlio Vargas. Então, Getúlio Vargas, quando ele assume, né, o poder aí como chefe do governo provisório, porque não tinha aí uma titulação oficial para ele, né? Porque ele chegou lá e sentou na cadeira, né? Então, ele vai enfrentar aí diversas crises políticas no início do mandato, né? Como a quebra da política do café com leite vai gerar crise, né? O Partido Republicano Paulista, ele sai do poder e aí vai causar diversas reações, né, do partido, dos membros do partido. A gente vai ter como forma de controlar a situação aí, para que não haja aí um contragolpe, Vargas vai pegar e afastar todos os governantes dos estados. Lembra que o país, né, o Brasil, já tinha lá todas as suas províncias, né, os seus estados,
E Getúlio Vargas ele quer centralizar o poder, ou seja, quer fortificar o poder dele. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai tirar todo governador que tinha em cada estado e vai colocar um interventor que fosse da confiança dele. A maioria dos interventores eram tenentes, né? Que eram aí pessoas que auxiliaram Getúlio Vargas a dar o golpe. Então era um jogo político, era uma aliança. Então Getúlio Vargas não governou sozinho, já pode ver aí, né? Ele não fez essa história sozinho. Então ele foi só estratégico, bastante esperto, para colocar um interventor, um tenente, que fosse de sua confiança em cada estado desse. Então, claro que os principais beneficiados foram esses militares aí, né? Que controlou aí vários estados. Inclusive, né, um ex-líder tenentista, que é Juarez Távora, ele vai ser considerado o vice-rei do Nordeste, porque ele sozinho, né, esse tenente sozinho, vai governar aí 12 estados do Nordeste. Mas, mais à frente, logo 2 anos depois, a gente vai ter a chamada Revolução Constitucionalista de 1932, que isso também vai ser um marco importante na história que Getúlio Vargas vai enfrentar, mas daqui a pouquinho a gente fala dela. A gente vai ter outro problema também no país, que foi o quê? A crise da Bolsa de Valores que a gente viu aí em 1929. Houve a crise da Bolsa de Valores em Nova York e isso afetou o Brasil, porque o Brasil exportava bastante café, a gente já viu isso. E aí Getúlio Vargas vai ter que adotar, né, algumas ações, vai ter que intervir diretamente na economia, né, para poder conter aí todos os efeitos da crise, porque o Brasil dependia majoritariamente, né, da plantação de café e dessa exportação, e aí vários países no mundo, inclusive o Brasil, foi afetado com isso aí, tá? Então, Getúlio Vargas vai oferecer aí agora ajuda para diversos setores da sociedade, né, para que a gente possa começar a se industrializar, para começar a produzir os bens de consumo não duráveis, né? Roupas, coisas pequenas assim, e que o Brasil passasse a produzir o seu próprio produto de consumo para poder parar de importar de fora. E essa industrialização vai ser uma marca forte aí no governo de Vargas. Então tudo isso aconteceu nesse governo provisório de 1930 a 1934. Então ainda ele não era oficialmente eleito presidente, mas ele vai trazer aí várias ações que vai beneficiar, né, vários setores da sociedade. Então, ele vai regulamentar o trabalho, vai fiscalizar condições trabalhistas, criar Ministério de Trabalho, da Saúde, da Educação, da Indústria e do Comércio, né? Vai criar várias leis trabalhistas aí, a lei de sindicalização, né, vai nascer aí nesse período, claro, para que esse ministério aí possa controlar os sindicatos, né, para que não haja greves, né? Então, todas as inovações, né, nessa área também aí tinham o propósito de controlar aí essa classe de operários, né, para que esses operários não fizessem nenhum tipo de greve. Mas a gente vai ter aí uma revolução chamada Revolução Constitucionalista, né, que vai acontecer em 1932, chamado movimento chamado de MMDC, por causa de Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, que vão ser 4 jovens assassinados pelas tropas do governo. Então, o que acontece? Vai haver uma revolução, né? As medidas tomadas aí por Getúlio Vargas vai tentar apaziguar primeiro a crise política, né, a crise econômica, só que os civis, né, as pessoas comuns vão clamar aí por mudanças políticas que foram prometidas, como as eleições e a criação de uma nova Constituição, tá? Por isso que o nome é Revolução Constitucionalista, porque as pessoas queriam que fosse criada uma nova Constituição, para que Getúlio Vargas não chegasse assim no poder como ele estava e começasse a fazer várias coisas sem prestar conta daquilo que ele estava fazendo a nenhuma lei. Então, o povo começou a se ficar descontente, né? Criou um descontentamento e aí começou a criar-se as revoltas. E aí o Estado, né, que não aceitou o interventor mandado por Getúlio Vargas foi o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo disse que
não queriam um tenente militar, queriam um civil normal, uma pessoa comum, para ser o administrador de São Paulo, e queria que fosse do próprio São Paulo, do próprio estado de São Paulo. Então, houve-se uma revolta, né? E aí os conflitos pelas ruas vão começar, e nesse conflito todo aí, 4 estudantes vão ser mortos, né? Estudantes de direito, que é Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Eles vão ser assassinados pelas tropas do governo de Getúlio Vargas. E aí, em homenagem a esses estudantes, vai ser fundado aí o MMDC, que é um grupo de guerrilha para lutar contra essa administração de Getúlio Vargas e solicitar aí uma nova Constituição. De início, a gente vai ter o estado do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, que se comprometeram aí na luta a favor dos paulistas, né? Mas só que eles acabam desistindo antes mesmo de lutar contra Getúlio Vargas. E aí a Revolução Constitucionalista vai sofrer grande repressão por Getúlio Vargas. Vai durar 3 meses, né? Graças aí à população, porque a população acaba apoiando, né? Essa guerrilha, essa revolução, né? A população começa a doar ouro, né? Se envolve aí na questão da indústria local, na fabricação de materiais. Então todo mundo começa a entrar aí no engajamento aí contra Getúlio Vargas e contribuindo com essa revolta. A questão da propaganda também vai ter um peso importante, né, em toda essa revolta aí, né? Cartazes que vão convocar aí essa questão da revolta, né? Propagando o MMDC, essa guerrilha chamada MMDC, vai convocar vários voluntários, né, para poder veicular jornais, incentivar um combate. E para se ter uma ideia de importância de propaganda da época, até os dias de hoje, a data de 9 de julho, né, que foi a data aí dessa guerrilha, que é o início de todos os conflitos, é comemorado ainda pela população de São Paulo. Então, os conflitos vão trazer as modificações, né? Durou 3 meses, foi contido por Getúlio Vargas, como eu falei, mas, de certa forma, foi preciso o afastamento de tenentes, que foi uma exigência aí feita pelo Exército, né? Para combater aí, para combater essa revolta em São Paulo. Como eu já falei, a galera de São Paulo queria o representante civil. E também, mesmo que Getúlio Vargas tenha vencido aí esse conflito, ele se viu obrigado a convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para que elaborar a nova Constituição. E também adotar aí as políticas para valorizar o café. E é aí que a gente vai ter a nova Constituição de 1934. Então, a revolta ela se acaba, né? Então, como Getúlio Vargas vai convocar essa Assembleia, então vai se haver aí o início de a elaboração de um novo documento, né? De uma nova legislação no país. Vai mudar totalmente. Uma questão política principal aí nessa Constituição vai ser a instituição do voto secreto, tá? Ou seja, vai reduzir bastante, não acaba totalmente, vocês sabem que não acaba essa questão do sistema do coronelismo, nesse esquema aí, mas reduz bastante a questão do voto secreto, né? Ou seja, os coronéis, eles tiveram menos poder no sentido de manipular o voto das pessoas. Então, a questão do voto de cabresto reduz bastante. E outra conquista também vai ser o voto feminino, que vai ser instituído aí. O mandato presidencial agora vai ser por 4 anos e não podia se reeleger, né? Não vai ter mais cargo de vice-presidente. Também aí vem a questão da justiça do trabalho, o direito a férias remuneradas. Então, várias coisas agora que Getúlio Vargas já tinha começado no governo provisório, vai ser algo que foi instituído agora em lei, ou seja, na Constituição de 1934, que vai dar aí uma nova fase, né? A gente vai ter essa aprovação da Constituição, e nessa aprovação toda, Getúlio Vargas não é besta nem nada, ele aproveita nessa reunião dessa Assembleia para ser eleito indiretamente para presidente da República. Mas a Constituição não disse que teria eleições? Sim, teria eleições para os próximos 4 anos, tá? Mas inicialmente ele foi eleito aí indiretamente para presidente, ou seja, a próxima eleição seria eleições diretas. As pessoas votariam sem precisar de representantes, tá? Mas agora
ele foi eleito aí indiretamente. Claro, ele não queria largar o osso, né? E a questão também dos estados federalistas que foi constituído. E engraçado que o estado federalista seria todos os estados do Brasil terem mais autonomia. E isso não aconteceu, porque Getúlio Vargas, ele queria a cada dia mais centralizar. Outra questão importante foi o ensino primário obrigatório, né? O ensino primário foi obrigatório nesse período, né, para que as pessoas começassem a se alfabetizar. E, enfim, ele criou várias regras para satisfazer o povo e cair nas graças do povo. Essa era a intenção de Getúlio Vargas. E a partir de 1934, a gente começa o chamado governo constitucional. Presta atenção nessa parte, porque essa parte é muito importante. E é nesse período aí de governo constitucional que vai. É esse período que vai ditar o que vai acontecer posteriormente, né, referente à ditadura do Estado Novo, que lá é o terceiro período. Mas eu estou iniciando o segundo período com vocês agora, da Era Vargas, para que vocês entendam que nesse período agora, a gente tem que entender os grupos políticos que haviam, né, nesse momento. Então a gente vai ter nesse período a AIB, que é a Ação Integralista Brasileira, e a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, né? Vai ser aí essas frentes políticas do país com diferentes ideologias, e isso vai ser bastante importante para a gente entender aí os rumos da política de Getúlio Vargas, tá? Então, a gente vai ter aí essa década de 1930, né? Tendo aí a questão dos governos autoritários, nacionalistas, onde em toda a Europa, lembra? A gente vai ter aí o nazismo e o fascismo na Alemanha, a gente vai ter todo esse surgimento aí desses governos autoritários, né? E é paralelo ao governo de Getúlio Vargas aqui. Então isso que vocês estudaram na aula passada, vocês vão ver aí como é que isso traz influência aqui para o governo de Getúlio Vargas. Então a gente vê acontecer esses governos ditadores aí na Itália, na Alemanha, né, Espanha, Portugal, e o Brasil, né, ele não vai ficar afastado dessa realidade porque Getúlio Vargas acaba adotando um governo nacionalista e um governo cada vez mais autoritário, né? Mas aí você vai ver agora a partir de que grupo político de que partido político que acaba influenciando Getúlio Vargas. Então, a gente vai ter a presença da AIB no Brasil, lembra que eu falei? AIB. Tem AIB de um lado e a ANL do outro. Então, os integralistas, que é a AIB, lembra? Ação Integralista Brasileira. Então, eles tinham aí uma vertente totalmente fascista e ditadora. Eles tinham aí o sigma, né, como os símbolos dele. O sigma é como se fosse aquele número 3, o botão autossoma do Excel. Não sei se vocês conhecem, tá? É como se fosse o número 3. É uma letra grega, tá? O sigma é uma letra grega. E a saudação era uma saudação que era chamada Anauê. Anauê a gente já sabe que vindo dos indígenas aí, né? E era conhecido também como os camisas verdes, né? Que na Itália tinha os camisas pretas, então aqui no Brasil tinha os camisas verdes. Então você pode olhar aí que as semelhanças com a questão fascista vêm de fora, tá? Então, eles queriam aí organizar uma ditadura, né? E eles tinham como lema aí Deus, Pátria e Família. Olha, gente, Deus, Pátria e Família, para você ver que isso é uma forte tendência para governos ditatoriais, tá certo? Então, importantes membros aí dessa ação integralista eram também antigos componentes do movimento tenentista. Lembra aquele movimento tenentista lá de 1920, da década de 1920? Então, também imigrantes de colônias alemães, imigrantes de colônias italianas. Então, gente, claro que teve influência direta do nazismo da Alemanha e do fascismo da Itália. Porque se a gente tinha imigrantes vindo de lá para cá, a gente tinha pessoas que estavam se reunindo e trazendo essas ideias aqui para dentro do Brasil. Então, um dos principais líderes, né, dessa ação integralista brasileira era Plínio Salgado, né, que inclusive ele participou da Semana de Arte Moderna, que também já tinha tido no Brasil, esse contexto todo, já tinha tido
a Semana de Arte Moderna no Brasil, que era justamente o período em que os artistas eles estavam fazendo uma arte totalmente brasileira, mas influenciado com as técnicas estrangeiras, tá? Então, a gente tinha aí tudo isso esse Plínio Salgado aí administrando, né, essa ação integralista brasileira. Então, os integralistas, né, eles eram necessários, né, para Vargas, porque é, eles coibiam o movimento operário. O que é isso? Toda vez que a classe operária tentava fazer algum movimento, alguma greve, alguma coisa do tipo, o presidente, claro que ele ia mandar parar aquilo ali, reprimir aquilo ali. Mas como os integralistas, esse grupo político aí, era contra a esses movimentos dos operários, então, antes mesmo do presidente parar ou reprimir essa ação dos operários, eles iam na frente, né, com os chamados paramilitares, que é o grupo de milícias, né, grupos de militares particulares desse grupo, eles iam lá e reprimiam esses operários. Então eles faziam o quê? Um favor pro presidente. E não precisava o presidente se indispor, né, com os trabalhadores, porque o presidente Getúlio Vargas, ele queria ser visto a cada dia mais como o pai dos pobres. O outro grupo político, né? O outro grupo político que vai ser a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, era contrário à A e B, tá? Era o partido que era a oposição da A e B. Então, essa frente, né, aí da ANL, vai reunir partidos comunistas de vários países, né? E vai ser decidida aí a necessidade de lutar contra os movimentos fascistas no mundo. Então a ANL lutava contra as ideias do A e B, porque a A e B tinha ideias fascistas e ditadoras. E a ANL não. A ANL era um partido, era uma reunião de partidos comunistas, né? Em ação contra todos esses integralistas aí no país. Eles queriam uma reforma agrária, né? A reforma agrária, o nacionalismo em termos econômicos. Quem liderava eles era Luiz Carlos Prestes, né? Que era um antigo membro do movimento tenentista também. Mas Luiz Carlos Prestes aí, ele vai ter. Ele vai viajar e vai voltar aí com essas ideias comunistas para o país. Vai voltar para o Brasil com essas ideias comunistas aí. Vai ser usada por Vargas também para consolidar o seu poder, ou seja, Vargas ele aproveita todo o grupo político que há, tanto os integralistas quanto a Aliança Nacional Libertadora. Então, como esse grupo ele tinha uma inspiração aí na ideologia comunista, então ele tinha o quê? Apoio da massa operária. Então, lembra, o AIB, que é os integralistas, era contra a massa operária, e os aliancistas, né? A Aliança Nacional Libertadora aí, o ANL, eram os comunistas, eles apoiavam a massa operária, né? Eles tinham o apoio da massa operária. E Getúlio Vargas, ele foi o quê? Bastante sagaz, porque ele deixou aí essa ANL, né? Claro que era de encontro aos interesses dele, não cabia aos interesses dele ter um grupo político que apoiasse os operários em tudo que eles faziam, porque Getúlio Vargas, na verdade, ele queria estar no controle do operariado, mas ele permitiu que a ANL ficasse na legalidade por alguns meses, né, para passar uma imagem positiva para a classe de operário, que era o que eles queriam. E uma questão bastante interessante para eu te dizer, né, antes de eu falar do próximo ponto, que vai ser uma revolta aí desses comunistas aqui no país, vai ser que Luiz Carlos Prestes, que vai estar no comando, ele retorna com uma pessoa que ele conheceu, né, fora do Brasil, que vai ser Olga Benário, e ela vem pro Brasil, né, ela é judia, né, e morava na Alemanha. Eles se conheceram aí na União Soviética e ela vem pro Brasil para ajudar ele, né, com a chamada Intentona Comunista, né, que foi um nome pejorativo que deram depois para esse movimento, que é um movimento dos comunistas contra todo o governo autoritário de Getúlio Vargas que havia aqui. Então vai ter várias prisões, né, nesse período dessa revolta da Intentona Comunista. Inclusive, nesse período, Getúlio Vargas vai aprisionar Luiz Carlos Prestes,
né? Ele vai ficar preso aí durante 9 anos. Olga Benário, ela vai ser presa, depois ela vai ser deportada para a Alemanha. Imagine, Getúlio Vargas entrega Olga Benário a Hitler e ela estava grávida, né? E ninguém nunca imaginou que o cara faria isso. Isso repercutiu em todo o país, virou notícia em todo o país, que Getúlio Vargas deportou Olga Benário, judia, deportou ela lá para a Alemanha, para as mãos de Hitler, ela estando grávida. Claro que a mãe de Luiz Carlos Prestes, né, ela estava grávida de Luiz Carlos Prestes, a mãe de Luiz Carlos Prestes foi lá e conseguiu resgatar a neta, né, quando nasceu, e logo depois que ela resgatou, Olga Benário, ela foi morta na câmara de gás. Eu vou tentar indicar um vídeo para que vocês assistam, um vídeo bem curto do filme Olga Benário, do filme Olga, né, de Olga Benário, que traz para vocês tudo que eu tô falando aqui nesse período aí do governo de Getúlio Vargas, tudo que acontece aqui no Brasil. Mas eu quero que vocês enxerguem aí que Getúlio Vargas a cada vez mais ele vai tomando mais, se aproximando mais das características do grupo A e B do que do ANL, né? Mesmo que ele quisesse passar a imagem de pai dos pobres, ele estava cada dia mais próximo de um fascismo, né? De um governo totalmente nacionalista. Mas vamos lá. Houve então a chamada Intentona Comunista em 1935. Então, Getúlio Vargas ele pegou e disse assim: não é mais interessante eu deixar que essa ANL fique no poder. Então ele vai declarar, né, decretar a ilegalidade desse grupo político, né? No poder, que eu digo assim, existindo, né? Existindo e fazendo coisas para lá e para cá. Então, Getúlio Vargas disse não. A ANL agora, esse partido está proibido. Então, Vargas, ele queria o quê? Um controle maior, né, sobre o sindicalismo aí, que controlava o operariado. Então, todos os comunistas deveriam ser contidos aí nesse período. Só que a questão vai complicar, porque nesse momento que líderes da ANL, que estava espalhado por todo o país, começam a se rebelar contra essa decisão, e aí vai surgir o evento que a gente chama de Intentona Comunista, né? E aí vai ocorrer aí em pontos isolados esse evento, né, de rebelião em Rio Grande do Norte, Pernambuco, né, na cidade de Recife, Olinda, no Rio de Janeiro também, e começa aí essas revoltas, né? Então, só que a Intentona Comunista, ela vai ser desarticulada, porque Getúlio Vargas consegue, né, reprimir, certo? E controlar tudo isso aí com as forças aí do governo federal. Vargas ainda fez um total alarde do movimento, porque ele vai aproveitar isso para dizer que o país estava sob o ataque do golpe comunista. Imagine que os comunistas, nesse período, eles contribuíam com a classe operária, né? Com a massa operária, eles queriam uma questão da reforma agrária, tal. E Getúlio Vargas aproveita para dizer que, na verdade, o país estava em forte ataque dos comunistas, que os comunistas queriam queimar tudo, queriam assassinar o presidente, e falou tanta coisa, gente, tanta coisa, que ele justificou o chamado estado de sítio. O que é o estado de sítio? Getúlio Vargas colocou o Brasil em estado de sítio. Ele suspendeu aí tudo, temporariamente, né? Todas as garantias nas leis constitucionais, né, como liberdade de expressão, tudo. Ele suspendeu tudo e todos os poderes, né, legislativo, judiciário, o executivo, que já era ele mesmo, todos os poderes agora passam a ser controlados por uma só pessoa, que é o presidente. É como se fosse uma maneira, estado de sítio é uma maneira de se resolver um conflito que vai estar vindo entre os poderes, né, ou entre as coisas aí no país. Imagine que ele declarou esse estado de sítio para que ele sozinho controlasse tudo. Inclusive também ele tira o habeas corpus. O habeas corpus é quando se dá garantia constitucional a algum preso. Por exemplo, alguém cometeu algum crime ou alguma infração lá, então está sendo julgado, ou prende-se imediatamente a pessoa, né, para que a pessoa possa responder. E quando se consegue o habeas corpus, é que a pessoa fica em liberdade, mas ela continua respondendo. Então isso também foi tirado, a fim de que as pessoas fossem imediatamente presas. Então foi decretada a censura
né? A repressão totalmente indiscriminada, ou seja, reprimia tudo e todos que fossem contrários ao governo de Vargas. Isso tudo porque ele estava preparando um golpe para 1937. Emerson, que golpe foi esse? Gente, o cara criou um tal de Plano Cohen que foi descoberto que isso foi forjado. O que é o Plano Cohen? Primeiro que ele pegou Cohen, o nome Cohen, que é um sobrenome judeu, né? Então, para o povo acreditar que, na verdade, o golpe ocorreu mesmo, que os comunistas estavam mesmo planejando um atentado contra o país e contra o presidente. Então, esse estado de sítio foi renovado aí durante 3 vezes após a ditadura comunista, até chegar a 1937. E aí o Congresso percebeu que não tinha nenhum tipo de ameaça, né? Que, gente, Getúlio Vargas da doido, não tem ameaça nenhuma. E aí o Congresso decide que vamos voltar aos direitos constitucionais, vamos voltar tudo ao normal e vamos sair do estado de sítio. E aí Getúlio Vargas não tinha mais o que fazer para continuar mandando sozinho. Ele vai forjar o chamado Plano Cohen, né? Que é uma suposta descoberta aí de uma carta que vai revelar que grupos comunistas estavam aí organizando assassinatos para os principais políticos do Brasil, né? Planejavam um golpe para tomar o país. Então tudo isso foi uma mentira de Getúlio Vargas. Só que nesse período a gente tem que lembrar que as rádios, né? Esse período da Era Vargas também é chamada Era da Rádio, porque não tinha televisão. Getúlio Vargas falava todos os dias diretamente com a população, né? Ele falava com o trabalhador brasileiro. Então, Getúlio Vargas tinha as propagandas anticomunistas, né? Dentro das rádios. E aí, por esse motivo, era que a existência desse Plano Cohen, ou a existência dessa carta forjada, desse documento forjado, foi levado para o rádio e foi anunciado, etc. O presidente falou diretamente com o povo, causando assim um alarde na população, né? Então, os comunistas aí, eles estavam aí totalmente desorganizados, né, para qualquer articulação, né, para qualquer plano. Então, a ameaça comunista foi uma justificativa que o presidente encontrou para dar um novo golpe e implementar aí uma ditadura no país. O golpe vai ter apoio dos integralistas, né, que era a oposição dos comunistas. Os comunistas era quem, gente? A ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora. Então, o golpe que Getúlio Vargas vai dar em 1937 vai ter apoio do AA e B, que é a Ação Integralista Brasileira, que eram os fascistas, e apoio dos militares também. O que Getúlio Vargas faz logo de primeira, quando ele dá esse golpe de Estado aí, ele fecha o Congresso. Acabou. Decreta de novo o estado de sítio, dissolve todos os partidos políticos, ou seja, acabou, não existe mais partidos políticos. Eu quero que vocês parem agora e lembrem da última aula, para vocês lembrarem quais eram as características de um governo fascista, né? De um governo ditatorial. Lembra? A questão do nacionalista, a figura de uma pessoa só que representa a nação, a dissolução dos partidos políticos, né? A repressão, a liberdade de expressão. Então, tudo isso passa a acontecer e a criação de uma nova Constituição vai haver aqui no Brasil. Que claro que tem que ter uma nova Constituição, porque se o Brasil agora vai seguir uns rumos ditatoriais e fascistas, né? Um rumo de ditadura, né, a ditadura de Vargas, então a Constituição tem que ser uma Constituição que não entre em contradição, ou seja, uma Constituição que não seja democrática, né, e que seja alinhada aí de acordo com esse novo período que vai iniciar, que é chamado de Estado Novo.